Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora vai ser uma análise da fala do Breno Altman, se não me engano foi no Critique Podcast, em que ele fala a respeito de como o Irã é muito mais forte do que os Estados Unidos previram ao início. Se eles tivessem previsto de uma forma mais cuidadosa, eles talvez não tivessem entrado nessa guerra. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Mas antes de começar, peço a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e façam seus comentários aqui embaixo, além de compartilhar com os amigos ou com quem vocês acham que pode se interessar, porque isso ajuda o algoritmo a promover esse vídeo para mais pessoas. Então agora, sem mais delongas, vamos começar. Veja, eu acho que está longe do fim, né? Ele é um conflito que funciona como uma síntese de um cenário mais amplo. Qual é o cenário mais amplo? Os Estados Unidos, em 1991, vencem a Guerra Fria e imaginaram que seriam hegemônicos no mundo durante um tempo imorredouro. Inclusive tem um teórico dos Estados Unidos chamado Francis Fukuyama que escreveu um livro sobre o que ele chamou de fim da história. Ele falava como se a derrota da União Soviética tivesse sido o final das ameaças ou dos riscos externos aos Estados Unidos e que dali em diante a ordem mundial seria uma ordem liberal, os Estados Unidos seriam a única superpotência e as coisas continuariam assim de forma ininterrupta e por um tempo indeterminado. Mas agora a gente está vendo que uma ordem multipolar está surgindo e que o Fukuyama, no caso, estava errado. A tese dele não se sustentou com relação aos fatos. O fim dos tempos. 30 anos depois, essa hegemonia entrou em crise. E entrou em crise aceleradamente. Isso não quer dizer que os Estados Unidos tenham deixado de ser uma superpotência, mas a sua capacidade hegemônica foi se reduzindo por uma série de fatores, entre os quais o que mais se destaca é o desenvolvimento econômico chinês. O mundo teve seu eixo se deslocando para o Oriente e para o Sul, esvaziando o poder dos Estados Unidos, a hegemonia dos Estados Unidos. E boa parte disso se deve justamente à própria estratégia dos Estados Unidos, porque foram eles que enviaram as suas estruturas fabris para o leste asiático, especialmente para a China, em atrás de mão de obra mais barata. E isso acabou saindo como um tiro pela culatra, porque agora a China é a fábrica do mundo, eles estão angariando cada vez mais poder e os Estados Unidos estão cada vez se tornando menores. Eles ainda são uma grande potência, isso é indiscutível, mas eles estão cada vez se encolhendo mais dentro de si mesmos. Estados Unidos e de seus aliados europeus. Um dos cenários fundamentais de disputa dessa hegemonia decadente dos Estados Unidos contra um bloco ascendente liderado pela China, um dos territórios dessa disputa é o Oriente Médio, por razões óbvias, concentração de território, proximidade geográfica em relação à China e seu grande parceiro, a Rússia, e assim por diante. Controle de mares, fluxos marítimos e controle dos hidrocarbonetos, que ainda são muito importantes para a economia global, por mais que os países estejam buscando alternativas para o uso de combustíveis, os hidrocarbonetos, especialmente o petróleo, ainda são muito importantes porque, por exemplo, o petróleo é a base do plástico, dos polímeros. E eles continuam sendo fundamentais para diversos campos da indústria. Então, o domínio sobre os hidrocarbonetos continua sendo fundamental para qualquer economia que se preze. Vamos por aí adiante. Né? Além do que, no Oriente Médio sobrevive um importantíssimo adversário da hegemonia norte-americana, que é o Irã. Né? Então, esse é o pano de fundo. O Trump, eu acho que ele convive numa contradição. Qual é a contradição? Entre a realidade militar da guerra que ele deflagrou e a sua situação interna nos Estados Unidos. A sua situação militar, Farinazo domina esses detalhes muito mais do que eu, é tétrica. Ele não é capaz militarmente de dobrar o Irã e fazer o que ele gostaria de fazer, que era, primeiro, mudar o regime, estabelecer no Irã um governo
fantoche dos Estados Unidos e Israel. Assim como foi feito na Síria, assim como foi feito... Em todos os países do Oriente Médio até esse presente momento. As monarquias do Golfo Pérsico são todos governos fantoches dos Estados Unidos. Na Líbia, no Iraque, na Síria, aconteceu a mesma coisa, por distintos processos. Não é? O Irã é quem resiste no Oriente Médio. Não é? O Irã é quem resiste. E então, do lado da contradição, nós temos isso, uma incapacidade militar dos Estados Unidos em forçar uma mudança de regime ou em controlar a grande riqueza geográfica que o Irã domina, que é o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos não são capazes de resolver esse problema pela via militar. Por outro lado, para dentro de casa, até porque ele está próximo das eleições, e também por conta do seu estilo discursivo, do seu comportamento, da sua narrativa mediática, ele tem que mostrar o tempo todo que ele é o fortão do bairro Peixoto. Sim. O Trump ele é o típico bully de escola, na verdade. Ele gosta de se mostrar bastante. Ele gosta de fingir que ele tem todo o poder e ele decide tudo, a palavra final é dele e acabou. Mas no fundo me parece que ele é um tremendo de um arregão. E inclusive a gente vê isso através de exemplos de várias vezes em que ele voltou atrás nas suas políticas com relação a outros países, tanto que tem aquela expressão nos Estados Unidos, Trump always chickens out, quer dizer, o Trump sempre arrega. Então, para mim, ele é o perfeito bully de escola, nada mais do que isso. Não é? Essa é a lógica dele. Ele ganhou a eleição no primeiro mandato assim, ganhou assim no segundo mandato, e Perdeu também, né? Quando ele perdeu, ele nunca pode, na negociação, perder. Ele tem sempre que mostrar que ele tem o inimigo pelo cangote e que o inimigo vai fazer o que ele quer. Então, há uma evidente contradição entre os blefes de jogo de truco do Trump, ou de poker, já que nós estamos falando dos Estados Unidos, e a realidade militar e geopolítica, que ele não tem nenhum controle. A derrota que ele sofreu é muito grave. É muito grave. Isso não sou eu quem diz, ou o Farinazo. Muitos dos principais pensadores norte-americanos já chegaram a essa conclusão, de que ele caiu no conto da carochinha, acreditou que ia derrotar o Irã com muita facilidade, que ia conseguir estabelecer no Irã um governo fantoche e foi brutalmente derrotado e criou um problema que não existia. O Estreito de Hormuz não era um problema antes da guerra. Você não ouvia falar em problemas com o Estreito de Hormuz? O preço do petróleo não subia. Sim, exatamente. É verdade. Ele criou um problema que não existia. Até porque antes da guerra, os países que circundam o Estreito de Hormuz viviam numa relativa estabilidade. Então não havia motivo para fechamento do estreito, para aumento do preço dos hidrocarbonetos. Isso tudo foi causado pela política do Donald Trump. Foi causado pelas ações dos Estados Unidos. Isso é inegável. E acaba sendo um tiro pela culatra, porque quando a instabilidade no Oriente Médio faz o preço dos hidrocarbonetos subir, quem mais vai sentir é o próprio Trump, porque o seu eleitorado vai sentir lá nos Estados Unidos. Ele vai perder popularidade e as eleições vêm aí. Ou seja, ele acaba sendo mais prejudicado pelo próprio erro de cálculo dele. Esse problema repercute dentro da economia norte-americana, na forma de inflação. Né? Então, ele blefa muito, mas o Irã o chama a realidade todo o tempo. Né? Mas ele vai, com esse discurso, tentando adiar o momento final. O momento final desse conflito local. Qual é o momento final desse conflito local? Quando você termina uma guerra, para terminar uma guerra, você tem que estabelecer ganhos e perdas, para estabelecer algum tipo de acordo de paz. O Irã deixou muito claro quais são suas reivindicações, que estavam incorporadas, em grande medida, naquele memorando de 14 pontos. Só que quando sai o memorando de 14 pontos, incorporando as reivindicações do Irã, controle sobre o Estreito de Hormuz, fim das sanções, reparação de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do país e assim por diante, quando sai o memorando de entendimento, o Trump se desmoralizou. Todos os diários dos Estados Unidos, todas as redes de televisão, incluindo aquelas da extrema-direita, souberam ler o memorando e disseram: os Estados Unidos perderam a guerra.
Isso daqui acabou sendo obrigado a aceitar todas as exigências do Irã. Exatamente. Isso foi um míssil contra a popularidade do Trump. A imagem do fortão do bairro Peixoto foi para o chão. E ele teve que criar encrenca. Ou seja, ele teve que... E como todo bom bully, o Trump vive basicamente de intrigas e de conflitos. Se ele não tiver um inimigo bem definido, bem claro na mente dos seus eleitores, ele não se sustenta com outros argumentos. Ele precisa do conflito. Esse tipo de político do calibre do Trump precisa de um inimigo claro. E se você for parar para pensar, isso é uma característica da extrema-direita. Eles precisam sempre de um inimigo claro, um inimigo certo e um inimigo que é uma ameaça existencial. Senão eles meio que perdem a razão de ser. E o Trump é talvez o maior expoente dessa necessidade de um inimigo externo muito, muito bem definido e muito assustador. Que dizer, não é assim. Sou eu que estou dando as cartas, esse memorando aqui, vocês estão entendendo errado. E criou uma escalada que o Irã respondeu e os Estados Unidos dobraram a aposta, o Irã dobrou a aposta e teve uma hora, novamente, que os Estados Unidos tiveram que dizer, opa, o Irã está pedindo negociação, vamos parar para negociar? E o Irã diz, nós não pedimos negociação nenhuma, mas ok, o que vocês têm a nos oferecer? Porque Estados Unidos, segundo muitos analistas, o Farinazo capaz certamente poderá ou não confirmar isso, os Estados Unidos não têm capacidade militar para essa escalada, ele não tem estoque de mísseis, não tem condições de... Isso não só tem a ver com o fato de eles terem se desindustrializado nas últimas 4 décadas, mas também tem a ver com o fato de que os Estados Unidos mantêm por baixo mais de 800 bases militares assim através do mundo inteiro. Ou seja, aquele gasto exorbitante que eles têm com defesa, porque eles são bem ofensivos na verdade, acaba sendo diluído por uma infraestrutura militar que é muito grande, talvez seja grande até demais para a própria manutenção que eles têm disponível. E isso se traduz em coisas como essa. Agora eles estão lutando contra o Irã e no Oriente Médio estão ficando sem munição. E o Irã ainda está repleto de drones de baixa complexidade, baixo custo, que ainda cumprem muito bem o seu papel. Ou seja, quando os Estados Unidos usam um dos seus preciosos mísseis que custam muito caro, o Irã manda um drone que intercepta o míssil e fim da história, acabou. Ou seja, eles estão se envolvendo num problemão que pode acabar até mesmo fazendo com que o Trump tenha que admitir que ele perdeu essa guerra. Por mais que ele seja um narcisista tremendo, e para ele seja difícil admitir que ele cometeu um erro ou perdeu um conflito. Talvez isso seja inevitável. Cobrar a aposta. Ao contrário do Irã, cuja capacidade militar se encontra relativamente preservada, apesar de ter sofrido duríssimos golpes durante esses já 6 meses, né, de conflito militar. Né? Então, esse é o cenário que a gente se encontra. Eu acho que o Irã hoje detém as cartas decisivas desse conflito. A margem de manobra dos Estados Unidos é muito estreita. Os Estados Unidos não têm muitas opções. Os Estados Unidos têm uma opção que o Irã jamais teria, mas que os Estados Unidos não podem utilizar facilmente, que é a carta da bomba atômica. É do tipo, ok, nós vamos botar... Não, mas nesse ponto eu acho muito mais arriscado que Israel use bomba atômica do que os Estados Unidos. Eles não vão cruzar essa linha, nem o Trump é tão louco. Agora, Israel já tem uma postura com relação ao seu armamento nuclear, que eles não admitem que existe, mas a gente sabe que existe, que é muito mais arriscada. Eles têm aquele protocolo, acho que é isso, protocolo sanção, acho que é esse o nome, que segundo o qual, se eles se virem numa ameaça existencial, eles vão usar as armas nucleares e vão varrer o Oriente Médio inteiro junto com eles. Ou seja, para mim, os israelenses são um ator ainda menos racional do que o próprio Trump. E ainda mais se a gente considerar que o Netanyahu está com a corda no pescoço, que ele só vai se livrar de um processo criminal bem grave enquanto ele se mantiver no poder. Isso faz com que eu pense que Israel é um ator ainda mais perigoso que os Estados Unidos. Tá para quebrar. As consequências disso seriam incalculáveis.
tanto do ponto de vista da situação geopolítica, quanto do ponto de vista da repercussão interna na opinião pública norte-americana, quanto do ponto de vista das consequências concretas de recorrer à bomba atômica. Isso não está no horizonte real, embora você tenha algumas vozes de lunáticos nos Estados Unidos. Fala, aperta o botão vermelho, né? Que vai ser Ele blefa muito, o Trump, né? Ele já ameaçou destruir a civilização iraniana uma vez, e agora, na última ameaça, ele ia impor ao Irã, ele usa essa palavra, não sou eu, ele ia impor ao Irã a maior onda de pânico e terror desde a Segunda Guerra Mundial. Seria o ataque mais brutal desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E desistiu. Disse, não, o Irã está pedindo para negociar, a gente recebeu o pedido de Omã, do Egito, do Catar. Não, nós vamos conversar. Coisas que a gente já tem afinidade. Então é muito blefe, né? O Trump, o que ele é no fundo? Só para concluir aqui. O Trump é um corretor de imóveis. Como é que você vende? Para quem não sabe, o Trump fez a fortuna dele no mercado imobiliário. Então, isso talvez não seja só uma expressão, isso talvez seja literal. De um imóvel. Você tem que mostrar todas as vantagens desse imóvel e esconder todos os problemas. Eu não conheço nenhum corretor que chega e diz, olha, tem vazamento aqui. Tem um vazamento, tem um problema elétrico, veja. Tem tiroteio na rua. Deixa eu contar uma coisa. Sabe aquela linha de metrô que ia ser construída aqui? Não vai mais. Né? Então, ele é um sujeito que opera com essa cultura, sem nenhum demérito aos corretores de imóveis. Não estou aqui, só estou usando como figura de linguagem. Né? Então, ele opera com essa lógica. Né? E o problema é que do outro lado tem um cidadão que entra no imóvel, entende de eletricidade, entende de água, né? E vai dizendo, aqui a eletricidade não funciona. Ele vai sendo o tempo todo contestado pelo Irã. Né? Ele está perdendo, além da batalha militar, isso é que me impressiona. Vou dizer, de certa maneira, Padrinazzo me surpreende. Ele está perdendo a batalha midiática. Isso é complicado. Algo no qual os Estados Unidos eram considerados imbatíveis. Mídia, né? Ele sempre foi de mídia. Não, e os Estados Unidos possuem uma longa tradição. Exatamente. E os Estados Unidos estão sendo... Isso, para mim, é mais uma prova de que os Estados Unidos estão perdendo o controle da narrativa. Eles estão se tornando mal vistos pelo mundo todo. Eu não estou nem considerando Israel nisso aí, porque Israel já queimou o filme total. Mas os Estados Unidos estão perdendo o controle narrativo. Eles sempre tiveram uma indústria de propaganda muito robusta, com Hollywood e tal, mas parece que agora eles não estão mais conseguindo dobrar a opinião pública internacional à sua própria agenda. E isso, a médio prazo, longo prazo, vai acabar minando o apoio que eles possam ter de outros países. E eles já não estão se aguentando sozinhos. Se eles ainda tiverem que abrir mão do apoio de outros países, aí que com certeza eles vão ser derrotados nessa guerra. É que um soft power está também sendo diluído por conta das redes sociais e a abertura de novas redes. Aí quando o cara mente muito, assim, acaba, né? O cara já disse, alguém outro dia fez um cálculo de quantas vezes o Trump tinha dito que o Irã estava por um fio, né? Ou de que ele ia detonar um ataque fulminante. Quando, na verdade, quem parece que está por um fio é a administração Trump mesmo. Pois bem, essa foi a análise do Breno Altman sobre esses acontecimentos recentes da guerra. E vocês, o que vocês acham do que ele disse e dos meus comentários? Escrevam aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e tocar aquele bendito sino das notificações, porque o YouTube não anda entregando os vídeos da forma como devia. E não sou só eu que digo isso. Um grande abraço a todos, agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!